Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermínio do Comunismo. E no nosso vídeo de hoje nós vamos ver como é possível nós fazermos uma auditoria nessas eleições presidenciais 2018. Mas antes, eu quero mostrar para vocês novamente que esses institutos de pesquisas não são confiáveis e são vendidos à esquerda para legitimar uma possível fraude nas eleições. Então, antes de acreditar nos institutos de pesquisas, você deve estar atento a esse detalhe que eu vou mostrar para vocês. Ibope recebe 5,2 milhões do governo Dilma. Então você acha que o Ibope iria receber esta verba milionária para dizer que o PT está perdendo as eleições? Mesmo que as ruas mostrem uma realidade completamente diferente daquilo que os institutos de pesquisas mostram, pois as ruas nós vemos Jair Bolsonaro sendo recebido por milhões de pessoas nos aeroportos, nos restaurantes, e por todo o Brasil, em todas as capitais do Brasil, em avenidas abertas, um mar de gente vem prestigiar Jair Messias Bolsonaro. Então as ruas mostram outra realidade do que esses institutos de pesquisas vendidos mostraram meses atrás. E não é só o Ibope, veja aí outros institutos. Então você acha que esses institutos de pesquisa merecem alguma credibilidade? Eu quero falar para vocês das eleições presidenciais americanas que aconteceram em 2016, a qual tanto a Folha de São Paulo, quanto o Ibope, quanto o portal G1, segundo as pesquisas dele, a candidata a presidente americana Hillary Clinton tinha 95% de chance de ganhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E aconteceu exatamente o contrário. Donald Trump venceu as eleições e esses institutos de pesquisa vendidos à esquerda ficaram envergonhados. E agora eles estão vendo que não tem mais como esconder, que a verdadeira pesquisa eleitoral é o data-rua. É aquilo que o povo mostra nas ruas, nos aeroportos. Jair Bolsonaro, quando sofreu um atentado político que foi orquestrado pela esquerda para tirar ele da correria das corridas presidenciais, com o instituto de manter essa esquerda criminosa no poder. Milhões de pessoas foram para frente do hospital, fizeram orações, prestaram homenagem a Jair Bolsonaro. E quando ele saiu do hospital, a mesma coisa. O povo estava na frente do hospital, quase 5 horas da manhã, prestigiando o Jair Bolsonaro. Então tá aqui, um instituto de pesquisa verdadeiro, o Data-Rua. Você acha que Haddad ele consegue colocar 10% dessa multidão nas ruas? Nem pagando Haddad consegue isso. Então não tem como os institutos de pesquisa como a Globo esconder essa realidade do povo. Por onde nós vemos, por onde nós andamos, só dá Jair Messias Bolsonaro. Inclusive esses artistas, principalmente as mulheres, como a Daniela Mercury, como a Anitta, e outras mulheres, artistas, que se levantaram contra Bolsonaro, receberam uma lavada de dislikes nas redes sociais, principalmente no YouTube. Receberam mais de 1 milhão de dislikes. Então isso mostra a força do povo brasileiro. Isso mostra com quem o povo brasileiro realmente está. O povo brasileiro não está do lado da esquerda.
O povo brasileiro não acredita nesses estudos de pesquisa, o povo brasileiro acredita nisso, nas ruas. O povo brasileiro acredita na mudança, o povo brasileiro acredita que é possível nós termos um país decente, um país melhor, um país onde o pobre, em vez de receber bolsa, ele possa ter oportunidade de emprego e possa viver bem. Então o povo acredita que é possível mudança. Observe essas imagens. Observe. Este é o verdadeiro Data Pesquisa. Essa cena ocorre por todas as cidades e capitais do Brasil. Mas vamos falar aqui sobre as urnas eletrônicas, que é o nosso tema do vídeo. É possível acontecer fraude? É possível e já aconteceu fraude, principalmente nas eleições de 2014, a qual a própria pesquisa dizia que a presidente Dilma, já em 2013, tinha um índice de rejeição a quase 70%. Então não seria possível ela vencer as eleições de 2014. Então já em 2014 houve fraude nas eleições, isso você pode ter certeza. Então se o PT tem toda essa força, que meses atrás o Datafolha, o Ibope estava dizendo que tinha, então quero que vocês mostrem algum vídeo. Haddad sendo recebido por milhões nos aeroportos, Haddad sendo recebido por milhões de pessoas em avenidas abertas. Eu quero que você mostre Haddad sendo recebido nos aeroportos, nos restaurantes. Mostre algum vídeo. Eu desafio Haddad sendo recebido pelo menos por 10 mil pessoas, porque Jair Bolsonaro bota muito mais do que isso. Mostre algum vídeo da Avenida Paulista, lotando, de multidões pró-PT, pró-Lula, pró-Haddad. Mostre. Não tem, não existe, porque o PT não tem essa força popular, que a mídia estava tentando vender e não tem como vender. Essas eleições não tem como serem fraudadas, porque se eles fraudarem, será considerada a maior fraude eleitoral da história do Brasil. O povo não vai aceitar e o povo com certeza vai para as ruas. Com certeza você já deve ter assistido aí o vídeo da Joyce Hasselman, falando que esse esquema existe, e denunciou algumas pessoas importantes, do setor político, e se ela estivesse mentindo, ela já estaria sendo processada, e esse vídeo ficou em alta no YouTube, ficou entre os 4 em alta, esse vídeo das urnas eletrônicas, então é muito importante. O candidato Jair Messias Bolsonaro é o candidato que tem o maior apoio popular da história do Brasil, E ao mesmo tempo que a população brasileira faz um apoio popular a Jair Bolsonaro, esses mesmo milhões de brasileiros, esses milhões de brasileiros que vão à rua, eles levantam uma bandeira anti-PT. Então não tem como ele fraudar essas eleições, seria muita cara de pau, o povo não iria perdoar e eles estariam dando um tiro no próprio pé. Olha aí essas imagens de 2016, que ocorreu por todo o Brasil, milhões de pessoas foram para as ruas para derrubar o PT. Então é impossível que em menos de 2 anos, em um período curto de tempo, o povo venha querer o PT de volta, depois de Lula ser preso, depois da delação de Palocci, depois de vários escândalos de corrupção. Não tem como. Então tudo isso que vocês estão vendo, foi a campanha contra o PT, a bandeira contra o PT. Essas aí são imagens recentes, foi uma semana antes das eleições. Essa foi em Pernambuco. Essas são as verdadeiras pesquisas eleitorais, as ruas. E vamos voltar aqui novamente para o tema das urnas eletrônicas. Como dizia
o maior psicopata que houve no século XX, Joseph Stalin. Joseph Stalin foi um ditador, da União Soviética, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. Foi responsável pelo Holodomor na Ucrânia, a qual matou 7 milhões de pessoas de fome. Então esse ditador psicopata comunista matou milhões de pessoas de fome e matou milhões de pessoas por trabalhos forçados e também pessoas que foram presos políticos. Então ele matou mais pessoas do que Hitler. Hitler matou 20 milhões e Stalin matou 40 milhões. Então Stalin foi o segundo maior assassino do século XX, perdendo apenas para Mao Tse-tung, também um ditador comunista na China. E olha a frase que Stalin falou: quem conta o voto não importa, importa aquele que vota, não importa, ou seja, aquele que vota não importa. O que importa é aquele que conta os votos. Então a urna eletrônica chegou aqui no Brasil e na Venezuela, justamente com esse objetivo, para acabar com a democracia, para que governos esquerdistas façam um péssimo governo, mate pessoas de fome, mate pessoas pela pobreza e não consigam sair do poder através das urnas eletrônicas. Temos um exemplo a Venezuela, o governo chavista Maduro, a qual destruiu a Venezuela, destruiu os sonhos do venezuelano, consegue se manter no poder através das urnas eletrônicas. E a população da Venezuela já sabe que as urnas eletrônicas é possível sim fraudar. Então o que aconteceu nessas últimas eleições que houve na Venezuela? Apenas 30% dos representantes do eleitorado foi quem foram votar. Mais de 70% da população venezuelana não foram votar porque não acreditam nas urnas, mesmo sendo forçado, e mesmo sendo ameaçado de perder um cartão que eles recebem lá, que é semelhante ao Bolsa Família aqui no Brasil. Mesmo sendo ameaçado disso, a maioria da população não foi votar porque não acredita em eleição na Venezuela. Então isso é uma coisa que tem que acabar aqui na América Latina. Essas urnas eletrônicas precisam ser tiradas sim. Mas eu vou passar aqui para vocês um meio muito importante de auditarmos essas eleições, caso esses esquerdistas ainda tenham a cara de pau de querer fazer uma fraude. Mesmo nós vemos o Brasil com o Bolsonaro hoje, eu acredito que eles não vão ter essa cara de pau. Eu acredito que vai ser no primeiro turno. Então o voto impresso, que é lei desde 2015, que foi um projeto aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, pelo deputado federal Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro. Esse voto impresso, ele não pede para tirar as urnas eletrônicas, pede para apenas que imprimam, e esse papel, o voto do candidato que a pessoa votou, seja colocado em outra urna para uma possível recontagem ou uma auditoria, porque nas urnas eletrônicas é difícil, e esse fantasma está até o momento assombrando os brasileiros, que é essas urnas eletrônicas. Então a lei do voto impresso, que foi aprovada, é lei, foi derrubada com medo. Foi derrubada com medo, porque a fraude com certeza já estava sendo planejada. Mas eles estão vendo que não tem mais como esconder do povo brasileiro. Não tem mais. Se acontecer uma fraude, digo e repito, será considerada a maior fraude da história política do Brasil. O povo brasileiro não vai deixar barato. E a própria esquerda sabe disso. A própria esquerda sabe disso. Tudo que o povo brasileiro quer são eleições transparentes, eleições seguras. Tudo que o brasileiro quer é que a democracia verdadeiramente seja valorizada aqui no Brasil. Então o primeiro passo para se fazer uma auditoria
né, das eleições de 2018 e todas as eleições. É importante que cada candidato, né, tenha foto do BU, que é chamado de boletim de urna, que fica disponível em cada sessão depois das 5 horas. Então você que é eleitor, você pode fazer isso, você pode chegar e bater uma foto e mandar um e-mail diretamente para o TSE. Né? Embora muitos ainda duvidam, né, desse método, né, porque muitos deles podem acreditar que a fraude pode acontecer até antes mesmo da votação, né, mas não deixa de ser um método que se pode auditar, né, porque dependendo da quantidade de pessoas, né, que baterem a foto e enviar o e-mail para o TSE, né, através do e-mail, a pessoa se identificando como eleitor de Bolsonaro, poderíamos ter aí uma base da quantidade de pessoas, né, de eleitores que enviarem esse e-mail. Então é importante que cada eleitor de Bolsonaro, né, tenha ciência, né? E é importante nós damos credibilidade a essa questão para se fazer uma auditoria assim. Né? O segundo método seria um aplicativo, né, que cadastre dados pessoais válidos, né, como um CPF, né, que vai identificar que essa pessoa seja de maior, tenha a idade para votar. Né? Então é importante que esse aplicativo, isso é só uma sugestão, tá? Esse aplicativo não existe. Né? Tem um software que consiga identificar os dados dos eleitores. E nesse caso, né, a gente cadastraria no aplicativo apenas eleitores de Bolsonaro, né, a qual ficaria impossível ele fazer uma transferência para outro candidato, porque só seria para o candidato pro Bolsonaro. Então essa é a minha segunda opção para se fazer uma auditoria. E a terceira opção, minha terceira opção, né, seria através de um e-mail eletrônico, né? E esse e-mail eletrônico, SendBlast, é esse que eu estou mostrando aí para vocês. Eu não sei se a pronúncia do nome é essa mesmo que eu falei para vocês. É considerado o melhor software de e-mail em massa, né? Então isso é uma forma de e-mail eletrônico que consegue receber milhões de e-mails de uma vez. Tá entendendo? Ah, mas alguém pode dizer, mas se alguém por malícia apagar o e-mail, não tem problema, né? Esse software do SendBlast, ele dispõe de um dispositivo que faz um rastreio de e-mail na nuvem. Então é possível fazer um backup, né, e recuperar todos os e-mails que foram enviados. Então pessoas, né, das ciências da computação, pessoas da área de informática sabem que isso sim é possível. E minha outra sugestão seria o seguinte, né, que esse software ele tenha uma condição, né, de responder às pessoas que estão enviando um e-mail, né, para esse endereço eletrônico. Ele tem um software para reconhecer que a pessoa é de maior, né, que os dados são válidos, os dados pessoais são válidos, como CPF, como título de eleitor, né? Então o candidato, os eleitores do Jair Bolsonaro teriam um pouquinho de trabalho, mas também seria muito seguro, uma forma segura para se fazer uma auditoria, para ver se realmente houve fraude. E eu tenho certeza que todos os brasileiros fariam esse esforço para o bem do Brasil em caso de uma fraude. Então que esse software pudesse responder um e-mail automático, né, dizendo que o e-mail foi recebido, né, e essa pessoa pudesse salvar esse e-mail eletrônico, ou esse e-mail resposta, né, desse software, desse e-mail eletrônico, né, para uma possível auditoria também. Para uma possível auditoria também. Então é muito importante isso.
Eu acho muito importante, né? Nós não estamos com brincadeira, né? É muito sério isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, todos os brasileiros estão sim com receio dessas urnas eletrônicas, mas medidas cabíveis e de segurança estão sendo tomadas também, mas não podemos baixar a nossa guarda. Lembre-se do que Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, ele disse, né? Se você não conhece o seu inimigo, a sua probabilidade de perder a guerra é maior. Mas ele disse, se você conhece a você mesmo e conhece o próprio inimigo, a sua probabilidade de vitória é maior. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Compartilha este vídeo, que é muito importante, né? Deixa o like, compartilhe, né? Estamos num momento agora que nós temos que orar, temos que clamar a Deus, porque o Brasil não quer mais a esquerda no poder, a esquerda que quer destruir a família, quer destruir as nossas crianças, quer destruir a nossa economia através de uma ideologia fracassada, né, que matou mais de 100 milhões de pessoas. E esperamos também que um dia essa ideologia seja criminalizada. Então este é meu vídeo de hoje, né? Compartilhe o vídeo, deixa o like, ajude pessoas a serem libertas da ignorância marxista, porque o nosso compromisso é com a verdade. Um grande abraço para vocês.